finalmente a regra que queria acabar hoje, que o discípulo volte a sua atenção para a emissão daqueles sons que ecoam no hall ou no corredor, nos espaços onde caminha o mestre. Que ele não entoa as notas menores que despertam a vibração nos vestíbulos de Maia. Podes repetir a primeira frase? Que o discípulo volte a sua atenção para a emissão dos sons que ecoam onde caminha o mestre. Aqui diz que ecoam nos vestíbulos onde caminha o mestre. Como vestíbulos têm uma série de interpretações, eu vou simplificar. Que o discípulo volta a sua atenção para a emissão daqueles sons que ecoam onde caminha o mestre. Ou seja, que ele não entoa as notas menores que despertam a vibração nos vestíbulos de Maia. Isto tem a ver com a ciência com a ciência do ouvido. Sabem, existem quatro palavras fundamentais na vida espiritual. Querer, saber, ousar e calar. E no saber há o escutar. E ao tocar. Tu precisas de gradualmente ir sentindo que estás a começar a ter um acesso silencioso, mas é um acesso ao espaço do mestre. Eu vou ler. O discípulo que procura transpor os portais da iniciação não poderá fazê-lo até que tenha aprendido 1. O poder da palavra. 2. O poder do silêncio. Isto tem um significado mais profundo e mais amplo do que é aparente, pois contém a chave para a manifestação. O que está implicado é que calar no momento certo e falar no momento certo traz a ideia hierárquica para baixo. Pelo poder da palavra, pelo ritmo da palavra, falar no momento certo e ficar em silêncio no momento certo vai criando condições para que a ideia do mestre se manifeste. Isto tem um significado mais profundo e mais... Até que um homem compreenda o significado da palavra falada e até que ele utilize o silêncio dos lugares elevados para conseguir os efeitos desejados num ou noutro plano, ele não pode ser admitido nos reinos onde cada som e cada palavra produzem poderosos resultados na matéria de alguma espécie. Quando tu és um iniciado e estás dentro do campo de hierarquia, o que tu dizes tem uma força avassaladora e o que tu não dizes tem uma força avassaladora. Então, um adepto é um criador na matéria mental. Ele cria na matéria mental. E para isso ele fala ou não ou interrompe, fala ou não fala em função de algo que vem do nível superior. Ele não está só a falar, ele não está sempre a falar. E não está sempre em silêncio. É o domínio deste equilíbrio entre falar e silêncio que te põe cada vez mais alinhado com o mestre. O mestre não está sempre a falar e o mestre não está sempre em silêncio. E nós precisamos de encontrar reproduzir isso aqui embaixo. E esta é bastante esotérica. Então eu vou ler a totalidade. Isto tem a ver com a disciplina. A lei do silêncio é uma lei que diz que tu só falas progressivamente daquilo que é necessário. Por isso é que os grupos não são sítios de grande convivência social. Se nós precisamos de um grupo social, é melhor ir procurar um grupo social. E há grupos sociais, há a Assembleia, há a Associação Recreativa de Vila Franca de Xira, quer dizer, há montes de grupos sociais que servem para falar quando não é preciso dizer, quando não se tem nada para dizer. Ou falar por falar. Mas um grupo começa a atrair a atenção dos mestres quando ele tem um domínio sobre o som. De forma que fala-se quando a palavra é importante e mantém-se o silêncio quando quando não há nada para dizer. Isto é das primeiras coisas que tu vês num grupo sério.
a palavra é usada como um instrumento da hierarquia e não como uma espécie de privilégio pessoal. Claro que a personalidade revolta-se com isto, porque a personalidade gosta de falar. Até que um homem compreenda o significado da palavra falada. E o que é a palavra falada? É o logos em nós. Tanto que quando nós dizemos... O que é dizer a verdade? É dizer a verdade mais o sentido de oportunidade. Quando nós dizemos a verdade com verdadeiro sentido de oportunidade, nós estamos alinhados com o Mestre. E se nós dizemos a verdade, criamos o espaço habitável onde os seres humanos podem ser felizes. Esta é uma noção da alquimia, mas também de Jung. Pelo poder de Logos, criamos o espaço habitável onde o caos e a ordem se equilibram. Isto é, onde há caos suficiente para ser interessante e ordem suficiente para ser habitável. Lembrem-se que o caos está ligado à mulher. E a ordem está ligada ao homem. E a beleza do caos é que o caos contém todo o potencial não revelado de Deus. Portanto, da mulher vem o caos e todo o potencial não revelado de Deus. Também se chama caos em relação à ordem. Já pensaram nisso? Que o oceano é um grande símbolo do sexo feminino. O oceano, o mar. E a montanha é um grande símbolo do sexo masculino. Eu acho que não é exatamente porque a montanha é fálica e o oceano é mniótico. Eu acho que é mais porque o oceano é misterioso na sua profundidade e a montanha é potente na sua presença. Pode-se inverter, pode dizer o mar é potente, tem potência, e a montanha é misteriosa. Mas se fores mesmo lá, há muito mistério no mar. O mar é um símbolo do inconsciente coletivo e é um símbolo do caos. É um símbolo da psique feminina. Porque a psique feminina está ligada ao problema de manter o encantamento do mundo. É a mulher que mantém o encantamento do mundo. Ou a mulher no homem que mantém o encantamento do mundo. Porque há homens que são encantatórios. E a ordem está ligada ao sexo masculino na medida em que corresponde ao homem gerar linguagem e a linguagem previne os acidentes. Vocês vão reparar que nós temos menos acidentes onde temos boa linguagem. Por exemplo, medicina. Temos a linguagem da medicina. Se não tivermos, há acidentes. Portanto, a linguagem é masculina e o potencial do universo é feminino. E nós criamos ordem com a linguagem. Porque tu dizes, traz-me uma cadeira e a pessoa não aparece com uma tesoura, porque senão era o caos. Não, tu não tens o sítio a dizer farmácia, entras lá dentro e é um barbecue. Não, é uma farmácia. É o facto de podermos esperar, contar com algumas coisas garantidas, que nós chamamos isso ordem. Por exemplo, é garantido que Ferreira do Zézer está ali ao fundo. Está a 12 km daqui. Isso a nós acalma-nos. Dá ordem. É como se o sexo feminino precisasse muitas vezes da presença organizadora do masculino para acalmar. E o sexo masculino precisa muitas vezes do desafio do potencial do universo para se pôr em movimento. É tântrico. E o que aqui diz é que até que um homem compreenda o significado da palavra falada, logos, e até que ele utilize o silêncio dos lugares elevados para alcançar os efeitos desejados, num ou noutro plano, isto é, eu posso trazer o silêncio do mestre para o mental. Eu posso trazer o silêncio do mestre para o emocional, e então tu tens a paz. Eu posso trazer o silêncio do mestre para o abismo escuro da minha massa atómica, e então eu tenho a quietude. Quietude, paz, silêncio. Silêncio mental, quietude física, paz emocional. O que acontece é que à medida que o Antakarana se forma, tu não só recebes a energia do teu eu superior, como recebes a energia do teu mestre.
Então tu podes chegar a um sítio onde há um conflito latente. E se tu não estivesses ali, daí a 20 minutos, esse conflito iria passar de latente a factual. As pessoas iam começar a zangar-se muito. Pode ser num sindicato. Pode ser uma reunião na Câmara Municipal. Pode ser uma reunião de família. Pode ser um ex-namorado. Mas se tu tens o contacto com o mestre e com a alma, tu sabes trazer, eu vou ler o texto, o silêncio dos lugares elevados para alcançar os efeitos desejados em qualquer plano. Este silêncio himalaico, que vem das regiões do cosmos, do planeta onde os mestres se movem, é um silêncio ativo. Ele faz acontecer coisas. Eu vou dar um exemplo. Neste caso é um ser com a sexta iniciação. Quinta para a sexta. Ramana Maharishi. Isto não tinha psique, portanto, provavelmente é um avatar. Os avatares não têm psique. Não há avatares tristes. Não sei se me faço entender. Tipo, olá, eu sou o Vishwananda, sou o vosso avatar e eu estou triste. Não existe. Os avatares não têm psique. Se têm psique, não são avatares, são seres em evolução. Então quer dizer que não tenham momentos de tristeza, momentos de... Mas psique como dual, a dualidade, não tem. Ele esclarecia as coisas pelo silêncio. Então o Paul Brunton a 16 km de Ramana Maharishi tinha 20 perguntas. A 8 km de distância de Ramana Maharishi já só tinha 10. No comboio. E quando começava a subir a colina da Arunachala, Índia... É verídico. Eu posso mostrar o texto. Quando se aproximava do mestre, o mestre estava lá, no seu estado batismal, a luz batismal descia sobre ele, mas só descia umas certas horas. É interessante. O que significa que havia uma vida de personalidade em Ramana e o ser interno de Ramana, que é um ser de Sírios, a hierarquia de Ramana andava ali em cima e mais ou menos a partir das 7 da tarde, lock. Havia uma ligação. O que dá jeito, porque o Presidente da Câmara chegava às 6, o chefe da polícia chegava às 5h15, o Presidente da Índia, que foi várias vezes ao ashram, chegava às 6h15. Estamos a falar do Mohandas, não, do Nehru, sabes? E depois o ser interno chegava às 7. E o Paulo Brunton chegava às 7h15. Vinha de comboio de Nova Delhi. Então tu tinhas a selva indiana, Tiruvannamalai, que é uma aldeia. Vocês podem ir lá, está lá. É só comprar o bilhete de comboio. Tiruvannamalai, uma aldeia. E depois no topo, por trás, Arunachala, a colina. É como aqui a Serra de Dornes. Quem é que vive lá em cima? Quem é o nosso Ramana Maharishi aqui? Ana Júlia. Ana Júlia é o nosso Ramana Maharishi. É oficial. Ela vive lá em cima com as suas crianças. Ela está no Arunachala, está lá em cima. E o que acontece é que tu vais andando, e de repente, a 100 metros de distância do mestre, ele viu o mestre lá ao fundo. Falamos em mestre porque estamos na tradição oriental. 100 metros de distância, ele, de repente, as perguntas tinham desaparecido todas. Não havia perguntas. Só havia sentar-se e ser sábio. O que é que isto significa? Ramana fazia uma coisa chamada Mona Diksha, ou Mona Darshan. E o que é Mona Darshan ou Mona Diksha? Instrução através do silêncio. Qual é a diferença? Tu vais ter com o chefe dos bombeiros de Feira dos Ezes, o Sr. Fonseca, da série Fonseca. Vais ter com o Sr. Fonseca e diz assim: importa-se chegar à minha frente sentado calado durante 1 hora? E eu também. E ele senta-se, sabem como é que são os chefes de bombeiros? Ele senta-se à tua frente e fica em silêncio. Tu ficas em silêncio, eu fico em silêncio.
Não acontece nada. Depois vais até Tiruvannamalai, sobes a colina, Ramana Maharishi. Instrução pelo silêncio. Não há uma palavra no salão. Estão mais de 250 pessoas no salão. O Ramana, durante 3 horas, não abre a boca. Só está sentado. E acontece montes de coisas dentro das pessoas. E é pela projeção? Não, porque se fores depois ao outro ao lado, já não acontece a mesma coisa. O outro mestre, ou outro santo, ou outro qualquer coisa, já não acontece a mesma coisa. É com aquele. Então, isso significa que existe o poder da palavra e o poder do silêncio. E é uma regra de aproximação a Shambhala. E é uma regra de aproximação ao ser interno. Isto implica que o discípulo volta a atenção para as câmaras onde ecoam os sons, volta a sua atenção para a emissão daqueles sons que ecoam na câmara onde caminha o mestre. Que ele evite entoar as notas menores que despertam a vibração dos vestíbulos de Maya. Isto significa que ele tem uma oralidade e uma palavra falada que é propícia à descida da luz e da verdade. E procura não usar adjetivos, nem substantivos, nem verbos, nem tons, nem inflexões, nem uma oralidade que fecha a passagem da energia superior para baixo. É a regra número 8. A regra número 7 já está muito próxima de nós. Veem que as regras estão-se a aproximar cada vez mais de um sentido consciente de responsabilidade individual cotidiana. Cada palavra produz um poderoso resultado na matéria de alguma espécie e é estimulado por 2 fatores predominantes. A. Uma vontade poderosa cientificamente aplicada. B. O motivo correto purificado nos fogos. Portanto, se existe a palavra com vontade e um motivo correto, essa palavra tem consequências. E é por isso que tantos seres avançados falam muito pouco, mas depois, quando falam, mudam uma página da história. Mais ou menos. Um adepto é um criador da matéria mental, um originador de impulsos no plano mental. Um adepto fecunda o plano mental. Desta maneira, produzindo resultados na manifestação física ou astral. Esses resultados são poderosos e efetivos, daí a necessidade do seu autor ser puro nos pensamentos, ser preciso na palavra e habilidoso na ação. Puro nos pensamentos, exato na palavra e hábil na ação. Quando estas ideias forem conscientizadas pelos solicitantes, a consequência imediata são importantes modificações na vida cotidiana. E estas modificações são as seguintes. A. Os motivos serão cuidadosamente pesquisados e uma vigilância permanente é mantida sobre os impulsos que originam esses motivos. Daí que, durante o primeiro ano em que o solicitante se devota ao trabalho de preparação para a iniciação, ele fará, 3 vezes por dia, um registro escrito das investigações em que está envolvido no que concerne aos seus motivos ou à mola mestra da ação. Este livro foi publicado em 1951, mas a primeira edição é em 1922. Eu calculo que quando ele diz um registro escrito das investigações em que está envolvido, o que ele quer dizer é um registro em MP3. Mas como estava em 1922... Ou seja, este 3 vezes ao dia, eu acho que não é obrigatório. O que tu tens é que ter consciência. Quais são as minhas motivações? Quer dizer, quando tu tens um curso de terapia, qual é o problema? É a cura dos outros ou é a possibilidade de fazer simplesmente mais dinheiro? E as duas ao mesmo tempo. Portanto, os motivos são pesquisados e as motivações são denunciadas ou confirmadas. O modo de falar será observado
e uma tentativa será feita para eliminar todas as palavras agressivas, desnecessárias ou inconsequentes. O efeito da palavra falada será estudado remontando-se aos impulsos originadores que em cada caso dão início à ação no plano físico. As pessoas estão o tempo todo a falar só porque sim. Porque podem. E isso vai esvaziando o poder da palavra falada. De forma que quando elas querem finalmente dizer algo que muda as coisas, não têm a acumulação de energia criativa para isso. Isto significa que eu tenho que estar ansiosa e nervosamente a vigiar tudo o que eu digo? Não, porque isso conduz a um estado artificial. Tenho que estar consciente, muito mais consciente, de que o chakra da laringe não é menor produtor de problemas do que o chakra da base da coluna vertebral. Pela boca morre o peixe. É o que está aqui implicado. O que implica que eu, quando falo, seja cada vez mais consciente do que vou dizer. Porque há pessoas que simplesmente se zangam em voz alta. E dizem tudo o que lhes passa pela cabeça. Não podiam estar mais longe da porta de iniciação. Porque são uma massa de ruído que está a tentar entrar no grande hall silencioso do mestre e do teu ser interno. E o que é dito é que tu tens de reproduzir fora o que estás à espera de encontrar dentro. O que a iniciação faz é consolidar definitiva e irreversivelmente o dentro. Mas a chave é primeiro reproduzir fora, por vontade própria, o que achamos que está do lado lá da porta. O que sentimos que o nosso ser interno é. Sentes? Precisamos reproduzir o nosso ser interno num grau antes que ele abra a porta. Finalmente, o silêncio será cultivado e os solicitantes serão cuidadosos em preservar um estrito silêncio relativamente a si próprios, ao seu trabalho e ao conhecimento oculto que têm. Os assuntos daqueles com quem estão associados e o trabalho do seu grupo ocultista não são para o grande público. Somente nos círculos do grupo e em conexão com os seus superiores, isto é, com os seres nos planos internos, é permitido a liberdade para falar, ainda assim com sabedoria. Há um tempo para falar e há um tempo para calar. Aquele tempo vem, o tempo para falar vem, quando o grupo pode ser servido por palavras sábias e por uma cuidadosa revelação das boas ou más condições. E uma palavra rara, mas necessária, a algum outro ser relativamente à vida interior ou alguém superior a um grupo de oficiais, no caso de um irmão, que um irmão possa estar impedindo um grupo através de algum tipo de erro ou poderá ajudar ao grupo se colocar em diferentes tarefas. Péssima tradução. Confusa. Mas para todos os efeitos, o que é dito é que a palavra e as relações entre a palavra e o silêncio são uma das principais chaves num grupo espiritual. E muito, muito importante na relação com a alma. O efeito da palavra sagrada será estudado e serão preparadas condições para usar a palavra sagrada. A emissão da palavra e os seus efeitos sob um particular sentido esotérico serão observadas e a vida desta maneira é influenciada e regulada. Portanto, a questão do som e da palavra é fundamental na aproximação a Shambhala e ao ser interno. E assim acabamos a 7ª regra. Amo ou não? E como é que eu amo? Estou obcecado com a iniciação ou estou apenas informado e claro? 3ª regra. Fecunda os teus corpos com coisas criativas, não fiques à espera de um sinal nem da hierarquia. 4ª regra. Mantém a personalidade a funcionar e mantém a personalidade saudável. Não é porque estás a fazer um chamado à iniciação que isso dá o direito da personalidade de ser definhada. Apagar a luz dos anjos lunares é apagar os anjos lunares como motivadores para a ação, mas não é apagar a vida dos corpos. O que tu apagas é os forças inferiores como motivador para a ação, mas o físico continua a ter coisas físicas, o afeto continua a ser vivo e a mente continua a ser permitida ter curiosidade pelos grandes assuntos do nosso tempo, que vão desde a justiça social até à física quântica.
Portanto, em nenhum caso há autorização para os corpos serem negligenciados. E, portanto, quando alguém diz, mas isso é mental, é muito importante o discípulo poder dizer, sim, é mental. Obrigado. Estou a trabalhar e a viver e a usufruir do meu plano mental. Há algum problema com isso? Não, porque o plano mental tem de estar elástico, ágil, vivo. Não pode é ser um motivador para a ação. Então, se a motivação para a ação é o anjo solar contemplado, então eu posso ser mental, posso ser afetivo e posso ser físico, porque o ponto de partida vem de cima. Vem aqui a diferença. Regra número 4. Já disse, mantém as rodas girando. Regra número 5. Focaliza o anjo solar até ele ser o teu ídolo. E a partir do momento em que ele é o teu ídolo, a transferência da libido dos centros inferiores para os centros superiores sozinha faz o trabalho da luz do anjo solar eclipsar a motivação dos anjos lunares ou das forças das forças da personalidade, que é como quem diz os anjos lunares. Sim? Esta é a regra número 5. Regra número 6. Não matar. Portanto, é a regra da inofensividade e, ao mesmo tempo, purificar os corpos, isto é, torná-los progressivamente mais subtis. Regra número 7. Que o discípulo volte a atenção para o hall de silêncio onde o mestre caminha, que ele evite entoar notas menores e que ele saiba trazer para baixo esse silêncio para produzir resultados. E isso só acontece se houver um completo não preconceito entre a palavra e o silêncio. Ambas são importantes na altura certa. Portanto, o problema nunca é o silêncio ou a palavra. O problema é o que é importante neste momento. O que é requerido neste momento. Sentem estas regras como impossíveis. Porque à medida que nós vamos aprofundando e voltamos a elas e vamos aprofundando, elas estão-se a esboroar, elas estão-se a mostrar a nós. É por isso que um texto começa por ser esotérico e, portanto, obscuro, e depois vai ficando cada vez mais claro. Nós já vamos ensaiando algumas dessas regras. Acho que nós já praticamos algumas delas até inconscientemente há anos. Há anos. As próximas 7 são cada vez mais altas. Só para vos dar um exemplo, a regra 14, que é a última, é um spoiler. A regra 14 é só isto. Ouve, toca, vê, aplica, conhece. Isto já é a participação na vida da hierarquia. Repete só outra vez. Ouve, ouvir, tocar, ver, agir, saber. São os 5 polos, os 5 pontas da estrela de 5 pontas. Portanto, vocês fazem pentagrama. É o homem, isto é o homem. Ouvir, tocar, ver, agir, saber. Podes lê-los em inglês. Está na página 183. Não é mesmo? Eu sei. Listen, touch, see, apply, know. Listen, touch, see, apply, know. Esta é a última. O que significa uma transmutação total dos sentidos. Estas palavras referem-se ao que o cristão poderia adequadamente chamar a consagração dos sentidos maiores e a sua utilização na evolução da vida espiritual interna. Ele não diz quase nada. E da regra número 13, ele diz: esta regra não pode ser desenvolvida. Quatro coisas deve o discípulo aprender antes que lhe possa ser revelado aquele mais íntimo mistério.
O mais íntimo mistério é que tu estás em toda a parte. E em todos os tempos, e em todos os lugares. Mesmo. E tu, quando te aproximas do núcleo mónada avatar, tu começas a sentir que estás cá desde o princípio da Terra, de antes da Terra. És apenas uma mónada. 4 coisas deve o discípulo aprender antes que lhes possa ser revelado o mais íntimo mistério. Primeiro, as leis daquilo que irradia. Os cinco significados da magnetização compõem a segunda. A terceira é a transmutação, ou o segredo perdido da alquimia. Por último, a primeira letra da palavra que foi transmitida, ou o nome egóico oculto. Vocês veem, as regras vão ficando cada vez mais distantes. Mas estas primeiras 7 já te dão bem uma noção de que a aproximação ao ser interno e à alma é um trabalho mútuo. A alma faz uma parte e nós precisamos fazer a outra parte. Não é passivo.